Bom dia a todos! Bom dia, espero que estejam bem. Eu e a Thaís estamos representando o grupo número 4, que estudou a obra Sexo e Destino. O grupo é composto por mim, pela Thaís, Sandra, Genivaldo, Marcelo, Adriana Dearo e Ana Selma. Sim? Sexo e Destino, obra psicografada por Chico Xavier, Evaldo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Para contextualizar a obra, é importante ressaltar que este livro é o 12º de 13 obras que fazem parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, onde é uma sequência de obras em que André Luiz aborda a vida no mundo espiritual. O prefácio de Emmanuel e a apresentação da obra, feita por André Luiz, são datados de 4 de julho de 1963. É um livro dividido em duas partes. A primeira parte, escrita por Valdo Vieira, e a segunda parte, escrita por Francisco Cândido Xavier. Apesar de ser uma obra datada em 1963, vocês perceberão o quão atual é este livro, o quão atual é esta abordagem. Vamos falar agora sobre o início do livro, né? Onde tem a prece do limiar por Emmanuel. Ninguém lesa ninguém sem dolorosas reparações. Olha, como a Cintia acabou de dizer, é um tema tão atual, né? Escrito há tantos anos atrás e tão atual. Então vamos lá. Emmanuel lembra em seu prefácio quando Maria Madalena foi apanhada em adultério, que escribas e fariseus apresentaram a Jesus. E aí veio a célebre sentença que o mestre nos deixou, né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, não é? Aí todos foram embora porque não tinha ninguém ali que não tinha pecado. E o sexo é herança sublime e o lar refúgio santificante, esclarecendo, porém, que o amor e o sexo trazem responsabilidades naturais na consciência de cada um. Com este livro, André Luiz mostra que sobre as bênçãos do Pai, os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfiguram em mensageiros de redenção para aqueles que lhes caíram no passado nas ciladas sombrias. Finalizando seu prefácio, escrito em forma de prece, Emmanuel recorda-nos também da existência física, seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice. É sempre um dom inefável que nos cabe honorificar e que, mesmo detendo um corpo carnal prejudicado, devemos repetir diante do Criador: obrigado, meu Deus, pelas oportunidades que temos das reencarnações para edificar os nossos erros, os nossos aprendizados, né? Quanto o nosso Pai nos ama, não é? E realmente o livro começa com esta prece de Emmanuel, sim, que é uma prece lindíssima e que deveríamos ler com frequência para que possamos desenvolver este sentimento de gratidão pela vida, simplesmente gratidão pela vida, e nos deixando, né, nos afastando assim dos julgamentos do outro. E esse tema foi muito interessante, essa abordagem, porque eu vou entrar agora com vocês numa parte que já faz parte dos meus estudos como sexóloga. Então eu vou falar com vocês sobre sexo e sexualidade, a diferença, né? O sexo é o ato em si, não é? Mas também pode significar que, você vai falar assim, não é só o ato, ele pode ser a atividade sexual, ele pode ser o gênero designado, ele pode ser tido como expressão de gênero também. E a sexualidade, por sua vez, ela é a socialização
porque eu gosto muito da frase: nós não nascemos mulheres nem homens, né? A sociedade que nos fizeram assim. Então, particularmente, assim, é uma questão social mesmo, a formação social que nos faz, não se nasce, é feito, é moldado pela sociedade. A personalidade individual voltada à sexualidade, à comunicação. Então, qual é a diferença desses dois conceitos? O sexo em si, o ato sexual e a sexualidade de cada um, não é? A sexualidade, ela não está envolvida com o sexo, é totalmente diferente, não é? A gente precisa entender esse conceito. Como utilizar adequadamente as potencialidades criativas da energia sexual? Pena que nós não pudemos concluir o nosso curso sobre os chakras, né? E no caso, essa energia sexual, ela é centralizada no nosso centro vital genésico, conhecido como chakra base, Muladhara, né? Onde é abastecida, na realidade é onde fica contida a nossa energia Kundalini. Já é um ensinamento hindu, que foge um pouco do nosso assunto aqui, mas só para ter esse contexto. Essa energia, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que os obsessores adoram pegar essa nossa energia, porque é uma energia que vale ouro no umbral. É uma energia poderosíssima. Inclusive tem várias situações que são mencionadas em alguns livros, não é? Nós temos acesso sobre as questões dos obsessores, até em um sonho. Por exemplo, se você não estiver equilibrada emocionalmente, a sua parte sexual também equilibrada, a sua moral equilibrada, tem gente que tem muito sonho erótico, né? Nesses sonhos é roubada essa nossa energia, né? Já foi, inclusive, artigo assunto para vários estudos isso. Eu só estou dando um apanhado. E voltando agora à parte também, um outro questionamento: sexo é pecado? Nós somos criados para termos essa definição, né? Sexo é pecado, porque sexo é só para procriação, a mulher não deve sentir prazer, né? A mulher só serve para procriar, entra um pouco a parte feminista nisso, né? Mas o sexo, ele bem direcionado, nós estamos aqui na Terra, é uma função, tanto é que faz parte das nossas necessidades, e o sexo bem direcionado realmente não é pecado. O pecado está na forma que você vai manifestar essa sua energia. E o que é de suma importância é a forma como você vai direcionar, porque através dela nós cometemos nossos maiores erros, pela vaidade, pelo ego, pela questão do pertencimento, não é? Então é muito importante isso. E um outro detalhe, para quem conhece um pouco do eu sou, o chakra base é o eu sou, é a autoafirmação, é o nosso X da questão, é o nosso alicerce. Sem ele, se ele não estiver equilibrado, nós também não estamos equilibrados. E uma coisa que foi muito clara, né? Fala assim, o pessoal, essa energia não é só para o sexo em si, é a sua energia de vida, é a libido, né? É a sua energia de vida, é o que te motiva a acordar de manhã com bastante energia para produzir, para fazer, não é? Sem essa energia equilibrada, você não vai ter, você vai estar descompensado, não é? Sim, Cíntia, isso mesmo. E, inclusive, algumas pessoas, quando se manifestam por algum motivo de se dizendo entristecidas, desmotivadas, um dos caminhos para, obviamente que existem aí inúmeras questões fisiológicas, não é? Mas é muito importante que nós tenhamos a consciência do que move o nosso desejo, o que move a nossa sexualidade, o que move a nossa libido. E aí nós estamos nos referindo nesse sentido com relação à motivação de viver, com relação ao desejo de viver.
Porque aí quando falta esse desejo de viver, quando falta essa libido, realmente influencia toda aí na nossa vida, certo? E ainda, considerando este conceito de sexo e sexualidade, Divaldo Franco, numa de suas palestras, falou de sublimação sexual. E ele disse o seguinte: vamos transubstanciar o conteúdo energético na sua finalidade, derivando para a criação, para a reprodução, para a construção. Essa é a finalidade das funções genésicas, ou seja, os chakras comentados pela Thaís. As funções genésicas são procriar, construir, reconstruir, vitalizar, não necessariamente em outras formas biológicas, se tratando aí do ato sexual, mas também no cultivo dos ideais, que são criações de vida e da divindade através de nós mesmos. Então, nós trouxemos essa passagem de Divaldo Franco que sintetiza isso que nós estamos comentando e que a Thaís muito bem comentou a respeito da sexualidade em si. Na sequência, então, nós agora vamos entrar definitivamente na obra Sexo e Destino. A história de Sexo e Destino é um conto de uma vida real, né? De uma história real, é uma narrativa envolvente, intensa, surpreendente, que narra fatos da vida material influenciados pela vida espiritual e vice-versa. André Luiz aborda que sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas deste livro, desta rica obra. Nascido na forja da realidade cotidiana, ou seja, essa tratativa fala a respeito de nossa realidade, do nosso cotidiano. Essa rica obra descreve a dualidade do ser. E quando abordamos aqui a questão da dualidade do ser, nós estamos querendo dizer que todos nós somos duos, não é? Nós temos aí o vice-versa e por aí. Nós nunca estamos simplesmente de uma forma única, posicionadas de uma forma una. Nós temos aí as nossas dualidades e este livro aborda bem essas dualidades. Basicamente, a obra ela está dividida entre Família Torres, que é composta por Dona Beatriz, a mãe, Senhor Nemésio Torres, que é o pai, e Gilberto, que é o filho. Do outro lado, temos a família Nogueira, composta por Dona Márcia, a mãe, Cláudio Nogueira, o pai, Marina, a filha, Marita, a filha adotiva. Entre a família Torres e a família Nogueira, existe a presença expressiva, desde o início da obra, de Félix, que se apresenta na obra como um mentor espiritual, que vai direcionando, que vai amparando, que vai socorrendo os personagens no decorrer da trama. Porém, este mesmo mentor espiritual do início, ao final da obra, a gente descobre que ele foi o algoz. E a Thaís havia comentado, inclusive, lá na prece do limiar, proferida por Emmanuel, que não é isso mesmo? Aqueles que de repente hoje são os algozes podem se redimir, obviamente, e se tornar pessoas, podem se tornar mentores no futuro. Então, não é porque hoje, por algum motivo, eu ainda não atenda aí as minhas, o meu compromisso com o bem, o meu compromisso com o amor, mas nada me impede de me redimir e de repente mudar aí a minha posição. Então, basicamente, a história tem esses parâmetros. Além disso, outro parâmetro bem importante nesta obra, bem expressivo, é a presença dos obsessores.
existe aí um processo de um acesso de obsessores bem expressivo durante toda a obra, principalmente com relação ao Cláudio Nogueira, que desenvolve diversas ações por subjugação, ou seja, totalmente influenciado pelo obsessor, além de Marina, a filha, além de Marita, a filha adotiva, e até mesmo lá na família Torres, o senhor Nemésio. Então, a presença espiritual está muito, ou melhor, esses obsessores estão bem presentes aí nesta trama. Na sequência, vamos falar um pouquinho a respeito de livre-arbítrio. Sim, através das consequências das nossas decisões, podemos sermos auxiliados. Sempre convivemos com espíritos obsessores, mas isso não quer dizer que não possamos usar no nosso livre-arbítrio. Temos consciência de nossas fraquezas e podemos lutar com os nossos desejos contra os desejos dos nossos obsessores. Olha, de fato é verdade, nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas vem cá, é difícil viver aqui no planeta Terra, né? Nem todos os dias a gente acorda da mesma forma. Então, você vê, mesmo os seres mais aplicados, né, Cíntia? O vigiar e orar, aquela coisa toda, acaba tendo alguns resquícios. Mas se você nem faz o vigiar e orar, aí vai ser pior. Muito pior a intensidade. Eu acredito que os ataques, eles venham de qualquer forma, mas se você tiver pelo menos abastecido, você vai ter mais proteção, não é? E também tem a questão, como fala, né? De sermos ou não, é meritório, né? Temos que ter também a questão de termos um mérito para sermos assistidos, não é isso, Cíntia? Sim, e é até importante ressaltar que tem uma determinada passagem da trama em que um dos discípulos do mentor Félix questiona porque a dona Beatriz, ela está ali num momento em que ela está próxima do desencarne e ela está recebendo o auxílio da espiritualidade amiga. E por outro lado, tem ali uma outra situação, né? Surge ali uma outra situação em que essa pessoa não estava sendo amparada. Não é que ela não estava sendo amparada, ela não estava recebendo diretamente o amparo da espiritualidade amiga. De que maneira isso acontece? Acontece quando, por exemplo, a Marina, ela está ali num enlace de amantes, usando o sexo de uma forma pejorativa, negativa, e ela está num momento em que ela precisa de ajuda. Só que a espiritualidade amiga não consegue se aproximar para auxiliá-la. E um dos discípulos do mentor Félix questiona: por que a dona Beatriz está recebendo o auxílio e outras pessoas de repente não estão recebendo, não é? E aí ele explica que isso vai depender da nossa permissão, que é o nosso livre-arbítrio. A dona Beatriz, ela estava acamada, estava prestes ao desencarne, mas sempre foi uma pessoa que tentou, na medida do possível, manter a sua moral, vigiar, orar, manteve a sua fé. Só que aqueles que negam isso e que não permitem este acesso da espiritualidade amiga, realmente não tem como isso ser invadido, não é? Então, assim, para que eu possa receber é necessário que eu deixe as portas abertas. E você vê, né? Quantas vezes você não ouve essas histórias? Você vê, ela mantinha relação com o pai e com o filho ao mesmo tempo. Sim, no caso da Marina. Da Marina. E aproveitava dessa situação e inclusive ia visitar a acamada ainda. Sim, sim. Né? É complicado, sem julgamentos, mas nessa condição, acho que dificilmente realmente até os espíritos conseguiriam ter acesso a ela nesse padrão de vibração. E quantos casos a gente não conhece assim, não é? E voltando,
Até onde podemos conhecer nossa capacidade de amor por completo? Até onde somos capazes de dedicar a um ser que não geramos? Temos uma boa pessoa, o carinho de uma mãe, a amizade de uma irmã, vemos a divisão do afeto, mal dividido ao gerar ou não gerar um filho. Olha que interessante, não é? Nós partimos da questão da Marina, agora para Marita, não é? E no final ela era filha legítima do Cláudio, que coisa, não é? Mas claramente nós vemos a diferença de tratamento entre as duas filhas, não é? A que foi adotiva, dentro daquele contexto que a filha teve um bebê, a empregada teve um neném, faleceu e eles se sentiram na obrigação de criar a criança, não é? Mas na verdade tinha um outro histórico, né? Como eu já repeti, como eu já disse, ela realmente é filha do Cláudio, então eles já sabiam, a mulher já sabia, né? A Márcia já sabia disso. Então foi até uma questão de moral mesmo, Sim, né? sim. Ela ter criado. Agora, algo que é muito profundo que a gente vê nessa questão, até que ponto, não é? Porque não basta só fazer a caridade, tem que sentir o amor dentro de si, né? Para você fazer uma doação, para você adotar um outro ser, para você cuidar, é muita responsabilidade. Não é simplesmente falar assim, eu quero ser caridosa, eu vou abraçar o mundo, não é? Você realmente tem que se comprometer com aquilo que você está fazendo, de coração, e sem julgamentos, né? Esse aqui é o principal. Sim. O próximo tema é vigilância. Temos que também tem relação aí com o livre-arbítrio, não é mesmo? Porque nós temos condições de sermos vigilantes, mas quando o desejo carnal se mistura ao desejo do obsessor, nos tornamos vulneráveis, pois somos inundados de informações para saciar nossos desejos aflorados ao desejo de possíveis obsessores. Então, a Thaís até havia comentado a respeito de nós nos vigiarmos, não é? Todos nós temos algumas tendências, temos fraquezas, e aí nós normalmente somos atacados, digamos assim, por meio das nossas fraquezas, por meio das nossas vulnerabilidades. Por esse motivo é importante essa vigilância, para que de repente essa nossa fraqueza, essa nossa fragilidade não se torne aí uma armadilha, né? Não se torne uma porta para acesso dos irmãos que acabam estando na condição aí de obsessores. E você vê, Cíntia, quando ele comenta anteriormente a respeito dessa questão da autoestima, do amor próprio, não é? Esse cultivo, esse respeito consigo mesmo. Voltando ao caso da Marina, ela não se respeitava nem a si mesma, porque ela gostava do filho, mas permanecia com o pai por questões financeiras. Sim. Para obter as vantagens daquele relacionamento. E criou aquela situação toda. E a Marita também não tinha amor próprio, porque gostava de um rapaz que obviamente não gostava dela, não compartilhava do mesmo sentimento, ao ponto de chegar aos extremos, né? Você vê ao ponto que ela chegou, até inclusive de fazer, você viu que tem aquela parte que ela faz uma viagem astral, através do sonho? Sim. Né? Está totalmente obsediada a ponto de fazer isso. Nível já de loucura mesmo. Sim, sim. No sexo, temos ainda uma necessidade relativamente alta de entregarmos aos nossos desejos. Com isso, devemos ser cuidadosos e preocupados com os nossos pensamentos e desejos. Conforme havíamos comentado, estamos numa condição de prova e expiações e o sexo é necessário para a nossa vivência, dentro de cada um das suas necessidades, das suas possibilidades. Então, é importante nós utilizarmos o sexo de forma consciente, de forma cuidadosa, sempre evitando lesar, não é? Sempre evitando lesar. No plano maior. É permanente o auxílio do plano maior, até mesmo quando o atendido encarnado
teima em buscar objetivos que não lhe farão bem. A paciência é virtude exemplificada pelos bons espíritos, os quais não condenam aquele que fica alheio ao bem que está recebendo e se mantém em ideia fixa, negativa. O pior tipo de obsessão por desvario afetivo causa psicose grave, em que o enfermo da alma gosta de tal desequilíbrio. A pessoa ela chega num tal ponto desse desequilíbrio, dessa psicose, que ela mesma se abastece disso. E ela vive constantemente isso. E é complicado para sair dessa situação. São vários tratamentos no plano espiritual para que essa pessoa tenha consciência desse tipo de situação. Não é, Cíntia? Sim, e a gente pode inclusive comparar essa situação que você comentou como até mesmo o vício, não é? O vício material. Muitas vezes a pessoa ela tem um vício em algo que ela precisa se corrigir daquele vício e ela não consegue sair daquilo, né? Ela não consegue enxergar aquele vício como algo ruim, como algo negativo. E ela não consegue enxergar que ela é escrava daquele vício, dependendo aí de cada condição. E ela sempre se acha superior a este vício, quando na verdade não é superior. Depois temos o seguinte tema: preparação para a reencarnação. O autor espiritual André Luiz informa que requereu concessão de estágio para observações e estudo por 2 anos no Instituto Almas Irmãs, o qual é dedicado à reeducação via psicologia sexual. Então, no decorrer da obra, André Luiz cita a respeito do Instituto Almas Irmãs, que é um perfeito educandário para o esclarecimento, a renovação e a iluminação das almas, principalmente daquelas que possuem problemas graves e desastres morais na área afetivo-sexual, que trouxeram das experiências infelizes da existência terrena. É realmente um hospital-escola, porque abriga não somente almas em estado de ignorância, mas também as bastante enfermas e desequilibradas por força dos vícios, paixões e excessos na experiência do sexo quando encarnados. E aí tem a seguinte citação: pisávamos, citação de André Luiz, pisávamos no hospital escola de suma importância para os candidatos à reencarnação. Os internados ou estudantes vinham, em maioria, de estâncias purgatoriais, após alijarem as consequências mais imediatas dos vícios, paixões aviltantes por eles acalentados no plano físico. Este Instituto Almas Irmãs nada mais é do que um hospital que todos nós precisamos, né? Todos nós que estamos aí tendenciosos ao vício, tendenciosos ao desequilíbrio, que nós necessitamos para que possamos fazer ali uma terapia espiritual, digamos assim, né? Uma terapia de forma que nós consigamos reconhecer as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, para, uma vez reconhecida, conseguirmos lutar contra elas, ou seja, nos posicionar de maneira mais firme para vencer aí esta tendência ao vício. A Thaís vai falar um pouquinho de reforma íntima. Sim. Os fatos narrados por André Luiz foram acontecimentos verídicos que até o presente momento parece que aconteceu ontem. A dor, o remorso e a culpa podem estagnar as vítimas, mas pode também nos motivar à transformação por meio de reconhecimento e resignação. A lembrança de Jesus é a melhor maneira. A lição da primeira pedra deve nos nortear as ações.
Lembrando sempre que a frase célebre que Jesus deixou, né? Quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. Então, às vezes nós mesmos nos condenamos tanto que não conseguimos sair daquilo. E isso não passa de ego, vaidade, não é? Porque ao passo que você está se depreciando, sempre se negativando, você também não evolui, você não ajuda o próximo, você não consegue sair daquele estado de estagnação, então você não evolui. Então, assim, às vezes é melhor dar um passo para trás para prosseguir do que só ficar né? Mas é difícil, não é fácil chegar nesse estágio, porque a questão de se fazer de coitado é melhor, né? A gente ficar se martirizando, se penalizando. É mais fácil do que tomar uma ação e reconhecer o erro, né, Cid? Sim. Existências anteriores é o próximo tema. Para o tratamento do espírito, dependendo das condições de cada um e evolução, os fatos de existências anteriores permitem a compreensão dos fatos atuais. Na própria obra, Sexo e Destino, muitas vezes, em alguns casos, na verdade, foi necessário que os personagens tomassem conhecimento de alguns fatos de existências anteriores para que pudessem compreender os fatos atuais, como, por exemplo, Cláudio Nogueira, que acaba se redimindo, não é assim, buscando, na verdade, a sua redenção, a partir do momento que ele toma conhecimento de alguns fatos assim passados que acabam influenciando aí na sua vida. E mais e acima de qualquer coisa, né? O mais importante de tudo, quando Félix, né, como eu havia comentado com vocês anteriormente, logo no início, Félix, o mentor espiritual desde o início, no final da história, descobre que toda aquela trama, todo aquele envolvimento, toda aquela rede de intrigas que aconteceu entre a família Torres e a família Nogueira foi culminada em função das ações de Félix, que por diversos períodos aí, por um determinado período, né, que não é mensurado, ele passa por um processo aí de redenção até se tornar um mentor espiritual que vem com a missão de auxiliar essas intrigas, né, dessas duas famílias. E aí, quando ele descobre que ele foi o algoz do passado, ele decide não só se manter como mentor espiritual, ele decide e ele pede a misericórdia para que também reencarne mais uma vez, para que na vida material, apoiado pelo esquecimento, ele possa realmente provar aí a sua redenção, né? Então, assim, muitas vezes a gente não entende por qual motivo estamos vivenciando uma determinada situação, um determinado conflito. A gente não consegue compreender, mas, obviamente, que este conflito ele vai ter resposta em existências anteriores. E se hoje nós não temos esse conhecimento dessas existências anteriores, talvez seja pelo fato de que nós não estejamos preparados para saber disso. Porque o Félix passou por muito tempo, no decorrer de toda a obra, por exemplo, ele não tinha conhecimento de que ele era o algoz. Ele tinha um sentimento, né? Exatamente, ele tinha um sentimento que o movia com relação a Marita, com relação ao Cláudio, ele se condoía por todos eles, no caso, a todo momento ali apoiando a todos com muito amor. Só no final da obra é que ele toma conhecimento lá no Instituto Almas Irmãs, quando é feito ali um processo de regressão, e aí ele descobre que o algoz do passado era ele, né? Então, assim, mesmo redimido, ainda assim ele não estava preparado para descobrir quem realmente ele foi. E até mesmo nós, não é? Eu acredito que se nós
hoje tivéssemos conhecimento do que fomos, do que fizemos em existências anteriores, talvez não suportaríamos estar aqui. Ou seja, como o papai ama a gente, né? Sim, sim, com Como ele nos certeza. ama. Providência divina. A providência divina não abandona os que buscam esclarecer o próprio espírito. A lei do eterno equilíbrio sempre se faz cumprir no tribunal da nossa consciência. A nossa consciência é o nosso juiz. Se você não... Pode ver, qualquer ato que você comer, qualquer ato que você pratica, você faz, aquilo, de uma forma ou de outra, aquilo fica martelando na sua mente. Ninguém precisa saber, mas você sabe o que aconteceu. Aquilo vai ficar martelando na sua mente, até que você se resolva. Isso é eternamente, até que você resolva, né? De uma forma ou de outra a gente aprende. Sim, e o pior, Thaís, é quando a consciência aponta algo, ela sinaliza e você tenta neutralizar, fazendo de conta que aquilo não é. Então, você acaba mentindo para você mesma. Sim, e existe uma frase que diz assim, uma mentira dita várias vezes vira uma verdade. Não, não é bem assim. Mentira é mentira. Você só está se enganando a si mesmo. Tá só atrasando o seu lado, sua encarnação. Mentira é mentira. Nosso livre-arbítrio pode nos levar a atos e arrependimentos, porém sempre haverá misericórdia divina para aqueles que desejam reparar verdadeiramente seus erros. Sim, e ainda nós já estamos aqui falando a respeito da conclusão, né, da obra. Temos o seguinte conceito: aqueles que conseguiram a tempo ouvir a mensagem de Jesus e seguir os seus ensinamentos tiveram mais sucesso, não é? Então, esse é o nosso objetivo aqui, seguir os ensinamentos de Jesus para que alcancemos o nosso sucesso espiritual, o nosso sucesso que seria a nossa reforma íntima. Ainda encarnados, traçar um novo destino, com mais amor, respeito, dedicação, para que juntos se comprometêssemos em outra vida, em outra existência, trilharmos a mesma caminhada. Outros terão ainda que aguardar uma nova oportunidade para a reparação de erros ainda não superados, porque nosso Pai é misericordioso. Então, se nós não conseguimos ainda, teremos outras oportunidades. Deixar-nos envolver por desejos muito primitivos nos levam à derrocada moral, permitindo inclusive a aproximação de espíritos obsessores e vampirizadores. Veja, o conhecimento, ele traz ainda mais responsabilidade para nós. Então, hoje, nós, aprendizes da escola de evangelho, nós temos esse conhecimento. Então, quando nós nos apegamos a esses desejos muito primitivos, realmente é porque nós estamos nos distanciando aí dos ensinamentos de Jesus. E uma vez que nós estamos praticando este estudo, a nossa responsabilidade é ainda maior, né? Daí a importância da vigilância. A quem é muito dado, muito será cobrado. Sim, e a vida não acaba aqui, pois tudo o que fizermos nos será cobrado pela lei divina e também pelo nosso subconsciente, né? Essa cobrança que a Thaís havia comentado, que martela aqui, mesmo que às vezes a gente faça de conta que aquilo não está acontecendo, mas algo dói aqui dentro, algo nos incomoda aqui dentro. Somos responsáveis pelas nossas atitudes, estejamos encarnados ou desencarnados. O fato de não estarmos mais encarnados não nos distancia, né? Não nos distancia das nossas responsabilidades. A reencarnação é a grande oportunidade divina para a reparação de erros e imperfeições. Os caminhos foram traçados para que cada caminhante os escolha. Sustentar lealdade na marcha constante para a luz, eis o segredo da
felicidade. A sexualidade deve ser utilizada a favor da nossa evolução, bem como o sexo consciente, não é? Então não é para deixar de fazer sexo, viu, gente? Não é pecar. É fazer com responsabilidade. O prazer faz parte dessa nossa vida, não é? E dessa nossa reencarnação. Então nós temos que buscar o prazer na vida, o prazer no sexo com consciência, não é? Isso mesmo. E E você assim nós damos por. Você quer acrescentar algo? queria falar algo, porque esses dias eu ouvi uma matéria falando assim que a cada pessoa tem 3 lá querendo reencarnar.